Pessoal, professor Thiago Priama aí na área, falar de mineração no Brasil, moçada. Para a gente poder falar de mineração no Brasil, vamos entender o seguinte, né? O Brasil é um país, uma extensão territorial enorme, né? Um país aí de dimensões continentais. Então essa grande extensão territorial, associada ao fato aí da estrutura geológica brasileira ser bastante antiga, faz com que o Brasil apresente uma diversidade muito significativa de minerais, pessoal. Minerais metálicos, né? Como ferro, cobre, ouro, manganês, a bauxita, né? Minerais não metálicos, né? Como o sal, né? E também minerais energéticos, como é o caso dos combustíveis fósseis, né? Do carvão mineral, do petróleo, do gás natural, do xisto bituminoso. Aqui a gente vai focar mais nos minerais metálicos, tá? Então, vamos lembrar que os minerais metálicos são explorados somente em estruturas geológicas cristalinas, ou seja, somente em escudos cristalinos é que pode haver a exploração de minerais metálicos. E aí, no caso brasileiro, os principais aí são o ferro, né, o manganês, a bauxita, de onde se extrai o alumínio, né, o estanho, também conhecido como casterita, né, o cobre, o níquel, o nióbio, que é um mineral mais raro, e também o urânio, que é um mineral radioativo. Tá? E aí, pessoal, parte desses recursos minerais que o Brasil explora, uma parte abastece o mercado interno, mas outra parte é voltada para exportação, né, para países como a China, né, o Japão, são grandes compradores de minério no Brasil. Inclusive, né, eu utilizei o termo minério. O minério é aquele mineral que tem valor econômico, tá? Então, minério de ferro, minério de bauxita, minério de manganês, tá? Bom, então, no Brasil, pessoal, eles têm várias empresas do setor de mineração atuando e, claro, né, a gente acaba dando destaque aí para a Vale. É a antiga Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada, né, lá no governo do Getúlio Vargas, lá na década de 40, ela se chamava Companhia Vale do Rio Doce, ela foi privatizada em 1997 e aí passou a ser chamada somente de Vale, né? Hoje aí é a maior empresa do setor de mineração do Brasil e uma das maiores do mundo. Bom, então a gente pode notar aqui um mapa, pessoal, né, de exploração mineral no território brasileiro, para vocês terem uma ideia, né, da diversidade de minérios que o nosso país apresenta. Tá? Lembrar que a mineração é uma atividade altamente impactante ao meio ambiente, né, por conta do desmatamento, da erosão, do assoreamento, né, do acúmulo de sedimentos no fundo dos rios, de extinção de perda de espécies animais, vegetais, sem contar também a contaminação de recursos hídricos, né, de rios, água do lençol freático, contaminação do ar, do solo e, claro, né, a gente não pode deixar de mencionar, né, os rompimentos de barragens que, infelizmente, aconteceram no Brasil, né, em Mariana e Brumadinho, a gente vai comentar mais adiante, né, também é um outro, né, um possível impacto aí, né, que pode ocorrer nessas áreas de mineração. Né? Então, pessoal, quando a gente está falando de mineração, toda atividade que promova algum tipo de impacto ambiental, exploração mineral, construção de usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares, construção de rodovias, ferrovias, elas precisam passar por um estudo de impacto ambiental, o EIA. Né? Então, é um estudo que é feito de maneira interdisciplinar, tá? Então, várias áreas aí, vários profissionais de várias áreas realizam esse estudo para levantar os possíveis impactos ambientais daquele empreendimento, né? E também as possíveis medidas mitigadoras, ou seja, medidas que visem a reduzir esses impactos. E aí, pessoal, além do EIA, né, também deve vir acompanhado do EIA o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, com a conclusão do estudo para que as pessoas diretamente afetadas tenham acesso. Bom? Bem, então em relação às principais províncias minerais do Brasil, pessoal, a gente destaca inicialmente a Serra dos Carajás, no estado aqui do Pará, tá? Aqui no sudeste do estado do Pará. Grande exploração de minério de ferro, manganês, bauxita, né? Cobre, ouro, níquel, estanho, dentre vários outros.
E é uma área que começou a ser explorada entre os anos 60 e 70, tá, pessoal? E para isso foi construída toda uma infraestrutura para poder atender a essa exploração mineral, tá? A usina hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, né, que dentre outros fatores, né, ela também gera energia para o chamado beneficiamento do minério, né, que transforma esse minério bruto em um produto que seja utilizado em indústria siderúrgica e metalúrgica, né? Então, além, né, da hidrelétrica de Tucuruí, a gente também cita a estrada de ferro Carajás, não ferrovia Carajás, que liga a região aqui da Serra dos Carajás até o porto de Itaqui, lá no Maranhão, tá, pessoal? Então, o porto de Itaqui no Maranhão também é um outro empreendimento aí do programa Grande Carajás para viabilizar a exploração mineral nessa região. Aqui nós temos algumas imagens, uma imagem aérea mostrando, né, a exploração mineral em parte das terras dos Carajás. Vocês podem ver como que é uma atividade altamente impactante ao meio ambiente, né? A gente pode notar aqui, essa área então, que foi sendo escavada, né, ao longo aí do tempo, tá, para exploração mineral. Citamos também o quadrilátero ferrífero, aqui no estado de Minas, né, pessoal? Então, o quadrilátero ferrífero envolve vários municípios aqui próximos de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, Congonhas, Mariana, né, Santa Bárbara, enfim, grande exploração de ferro, manganês, bauxita, ouro. E também, no caso aí do quadrilátero ferrífero, eles têm ferrovias que atendem a essa exploração mineral, como é o caso da estrada de ferro Vitória-Minas, né, que liga a região do quadrilátero ferrífero até o Espírito Santo, beleza? Até o porto de Tubarão, no Espírito Santo, a parte desse minério ser exportado, né? A estrada de ferro central do Brasil, que liga o quadrilátero até o porto de Itaguaí, né, o antigo porto de Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro. E vale lembrar, pessoal, que por mais que as maiores jazidas de ferro estejam concentradas na Serra dos Carajás, o quadrilátero ferrífero ainda é o maior produtor nacional de minério de ferro, tá? Porque é uma área que começou a ser explorada antes, né, da Serra dos Carajás, a partir da década de 40, né? Então já tem também uma infraestrutura consolidada há mais tempo. Aqui algumas imagens, né, da exploração do minério lá no quadrilátero ferrífero, tá? Destacamos aí também o maciço do Urucu, no Mato Grosso do Sul, pessoal. Grande exploração de minério de ferro e manganês, né? Então, é uma área também de importante exploração mineral. A Serra de Oriximiná, Vale do Rio Trombetas, do estado do Pará, é o maior produtor de minério de bauxita, né? De onde aí, se extrai o alumínio, tá? E eu também faço uma menção honrosa, pessoal, à Serra do Navio, no estado do Amapá, né? Então, a Serra do Navio, ela possuía jazidas de manganês, mas que atualmente estão desativadas, né? Essas minas estão desativadas porque foram esgotadas já há mais de 10 anos, certo? Bom, e aí, como a gente está falando de mineração, pessoal, a gente não pode deixar de falar, né, dos dois rompimentos de barragens que aconteceram nos últimos anos no Brasil, né, em 2015 em Mariana, né, e em 2019 em Brumadinho, ambos no estado de Minas Gerais, lá na região, né, do quadrilátero ferrífero. Então, são dois dos maiores desastres ambientais de toda a história, tá, a nível mundial. Gerou inúmeros impactos ambientais, impactos sociais, né, pessoal, impactos econômicos. Então, infelizmente, pessoas perderam suas vidas, né, empresas tiveram que paralisar as suas atividades, né, impactando a economia e também, obviamente, toda a questão, todos os impactos ambientais gerados, né, e a gente está falando de assoreamento de cursos de rios, né, morte de animais, morte de plantas, contaminação de solos, né, como eu falei, morte de pessoas, danos aos patrimônios das pessoas, né, casas, veículos, enfim. Então, infelizmente, né, são dois acontecimentos extremamente tristes aí na
história do nosso país, né? E isso serve de alerta também para os perigos da atividade da mineração, para os riscos da atividade da mineração. Por mais que seja uma atividade essencial para a humanidade, ela precisa ser muito bem planejada, pessoal, para que episódios como os de Mariana e Brumadinho não voltem, né, a acontecer. Tá? Bom, então galera, a gente finaliza essa parte de mineração no Brasil. Façam aí, né, os exercícios referentes a essa parte, beleza? No mais, bons estudos e até mais.